Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Vishvaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Vyom Abda Vyapta Avavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê. Welcome, bem-vindo a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Dando continuidade no nosso Bhagavad Gita, capítulo 2, nós estamos no verso 12, quando o Krishna, literalmente começa os ensinamentos, os ensinamentos do Vedanta. Ele começa a expor esses ensinamentos, espirituais, finalmente, ao grande guerreiro, o Arjuna. Ok, nós vimos no verso 12, quando Krishna faz uma afirmação meia doida, meia louca. Ele diz assim: você está preocupado com esta guerra, não quer machucar ninguém, não quer cortar ninguém, não quer matar ninguém, mas essa ideia sua de que se você lutar e se você matar Bhishma e Drona, eles não estarão no futuro mais entre nós. Ou você está dizendo que você, de repente, você não estava presente no passado e você não estará presente no futuro, caso você seja morto nesta batalha, ou caso você acabe com a vida do exército inimigo. Então, ele diz, essa ideia sua de que você não existia antes, que você não existirá no futuro, ela não é verdadeira. Todos nós não existiremos no futuro, também não é verdadeira. Então, ele estava sinalizando para ele a natureza do Atma, a natureza do ser que nós somos, que é atemporal, ou a gente pode dizer, além da temporalidade, mas uma expressão mais correta seria ela é outra que temporal. Ela existe antes da temporalidade ser projetada por Maya e Ishvara. O espaço-tempo é uma dimensão secundária, aparente, no qual existe, sim, o sujeito e o objeto e as experiências, e no momento que existe essa dualidade primordial, o sujeito, o Jiva-Atma e as experiências, os objetos, as experiências e a experiência, imediatamente nós experimentamos o espaço e o tempo, o senso de dimensão, o tempo de duração, de experiência, de intervalos, de experiências, e tudo isso é localizado espacialmente. Então, ele estava simplesmente apresentando esse primeiro ensinamento, que, a propósito, é um dos mais profundos, que é a natureza do Atma. E ele tinha tentado provocar o Arjuna, como nós sabemos, de modo que ele pudesse tentar resolver o problema imediato, incidental, como ele apresentou antes, que é o problema que essa guerra precisa ser feita para que nós possamos proteger o Dharma. Então, esse é o problema mais imediato. Então, ele quer produzir uma reação de Arjuna, então ele vai por diversos ângulos, até que no capítulo 12, ele apresenta o ângulo upanishádico, o ângulo que, às vezes, o Swami Paramarthananda apresenta como ângulo filosófico. Então, vocês não fiquem confusos a respeito dessas colocações do Swami Paramarthananda. Às vezes, ele chama a perspectiva upanishádica como a perspectiva filosófica do Vedanta. Mas Vedanta não é uma filosofia propriamente dita, porque ela é totalmente baseada na nossa experiência não devidamente observada, não devidamente examinada.
né? E a questão é que são análises de experiências tão extremamente sutis que elas aparecem como filosóficas, né? No outro dia eu estava tendo uma conversa com alguém aqui, e aí essa pessoa fala, não, você está entrando na filosofia. Eu falei, não é filosofia. Eu estou entrando numa psicologia ou numa análise que é sutil, né? Basta que o intelecto seja sutil para compreender esta análise, mas se o intelecto for ainda mais grosso, mais denso, aí, naturalmente, isso vai parecer filosofia, né? Então, só esse pequeno parênteses, né? Então, o Krishna, né, queria que o Arjuna resolvesse esse problema imediato, né? E existe um outro problema fundamental, que é o cósmico, que é existencial, que é um problema de todos os seres vivos, né? Que o Krishna sabe que ele vai precisar abordar o problema em sua raiz, né? Mas ele diz, mas o que é mais importante agora é, né, fazer de modo que Arjuna se levante, né, e lidere o seu exército, né? Então, nós temos 3 abordagens no Gita, né? A abordagem Upanishadika, nós temos a abordagem ética, kármica, né? E nós temos a abordagem, digamos, sansárika, no sentido de que a autoimagem, o ego do Arjuna estava sendo cutucado. Então, essa abordagem filosófica, ética, né? E a abordagem sansárika, no sentido da autoimagem de Arjuna, né? Então, nós vimos isso, né? Mas depois disso, o Swami Paramahansa, ele faz, eu não sei se nós vimos essa passagem antes, mas é uma passagem interessante essa, que as pessoas fazem muita confusão no mundo espiritual. Nós sabemos que existe um valor universal que é respeitado e observado por todos os seres vivos, né? Que é o valor da não violência, né? A ahimsa, né? Então, nós temos esse valor universal da não violência, né? E aí, né, aparece o Krishna dizendo para ele, não, você deve fazer uso da violência neste momento, né? Então, qual é a contradição? Qual é o problema ali? Já que a não violência é um valor universal, por que Krishna está instigando Arjuna a fazer uso da violência, né? É simplesmente porque a violência, embora seja um valor universal, não é um valor absoluto, ok? Na verdade, não existe nada que seja absoluto dentro do campo da relatividade, que é Mithya. Em Mithya, tudo é relativo, né? É relativo a essa dualidade, experienciador e experiência. Cada experienciador, né, e mais as circunstâncias e as leis que regem isso, né, ela se torna não absoluta, porque em cada situação existem análises e observações diversas, né? Então, o exemplo mais frequente apresentado pelo Vedanta é o médico, é o doutor, né, que ele recebe um paciente, o paciente tem ambas as pernas, né, gangrenadas, digamos assim, meia comprometidas, e o paciente não quer as suas pernas amputadas, né? Então, o médico diz, eu vou ter que dar uma anestesia nesse cara e vou ter que cortar as 2 pernas dele, né? Por quê? É uma violência, né? Mas entre os maus, o menor, né? Se eu não amputar essas pernas, o cara vai perder a vida, né? Então, é melhor cortar essas pernas. Do mesmo modo, Krishna precisava amputar, né, o Adharma, amputar as forças do mal, né, guiadas por Duryodhana, né? Elas precisavam ser destruídas. E destruídas por quê? Porque eles tentaram antes, né, de tudo, tentaram as discussões védicas, os ensinamentos éticos, discussões políticas, diplomáticas, eles fizeram tudo para resolver isso de modo sensato e lógico, né? Então, quando não existe mais meios, a violência ela precisa ser exercida. Então,
o princípio, né? A Ahimsa, ele é um princípio universal, ninguém gosta da violência, mas não é absoluto, isso é importante que a gente compreenda, né? Você compreende isso, Celiane? Ok. Porque as pessoas ficam meio chocadas. Elas ficam assim, não, eu sou do tipo paz e amor e violência não é comigo, né? Então, por isso que existem tantas pessoas que têm dificuldade com o Bhagavad Gita nessas passagens, né? Que Arjuna, que Krishna está instigando Arjuna a fazer uso da violência, né? Da força, né? Agora, então, depois de termos analisado esses pequenos ângulos, né, vamos entrar nos ensinamentos upanishádicos, né, no ângulo filosófico, né? Uma vez que chegamos ao ser, vamos nos lembrar que tudo sobre o ser Atma nós já discutimos num manual de introdução ao Vedanta chamado Tattvabodha, né? Esse Tattvabodha nós o encontramos disponível também na nossa página YouTube, né? E esses versos ficarão claros. Então, nós vamos dar uma revisadinha, né, nesses temas puramente upanishádicos antes de entrarmos nos ensinamentos do Lord Krishna para o Arjuna. Ok, nós vimos que cada indivíduo ele possui uma existência consciente, né? Todo ser vivo, né, até mesmo os insetos, né, eles possuem uma senciência, uma capacidade consciente de perceber e responder aos estímulos do seu meio ambiente, né? Então, nós temos um complexo corpo-mente, esse complexo corpo-mente, ele brilha, né? Ou ele reflete essa consciência, como queiramos, né, construir esta compreensão, né? E aí ele se torna um ser. Por que nós dizemos ser? Sat, porque ele existe, né? Os insetos, eles existem, eles não sabem realmente que eles existem, eles não têm a menor possibilidade de saber que eles existem como consciência infinitamente não limitada, mas eles existem e eles têm um sentimento, um senso de autopreservação, né? Então, nós sabemos que todos os seres vivos são seres que desfrutam desta senciência, né? Então, quando nós observamos esta senciência, porque a problemática do jiva humano é que ele observa de modo mais claro a sua existência, né? Cognitivamente, ele percebe que ele existe, mas ainda assim ele sofre porque ele não consegue realmente se definir devidamente. O que é essa minha existência, né? Essa existência, esta consciência, o que é essa consciência, existência, né? Então, o Vedanta, ele apresenta este princípio, né, dos ensinamentos, que diz que essa existência, a consciência, ela não é parte, nem produto, nem uma propriedade da matéria, digamos assim, do corpo, ou do complexo corpo-mente. Então, esta consciência, esta existência, ela não é subproduto, ela não é uma propriedade ou qualidade da matéria, e ela não é também uma parte, porque essa consciência ela é livre de partes, como nós já compreendemos, né? Então, nós temos esta primeira lição, né, é que a consciência é uma entidade livre e infinitamente independente, né? E ela não é uma propriedade, uma parte, ou um produto, ou um subproduto do corpo físico, né? Então, esta é a primeira lição que nós precisamos de manter muito claro, que esta consciência ela não está sendo derivada da matéria, entendeu? Na verdade, ela produz essa matéria através da inteligência chamada pura sattva, a inteligência do Lord Ishvara, né? Então, nós dizemos na primeira lição que esta existência consciência é livre, e nós damos o exemplo da luz, porque a luz ilumina a minha mão, como nós sabemos, né? Ela ilumina,
ela permeia, né, reflete e ilumina, revela a minha mão, né? Mas ainda assim, ela é um princípio, uma entidade independente da mão. Ela não é um produto da mão, ela não é parte da mão, ou ela não é uma propriedade da mão. Ah, da mão produz a luz? Não, a mão não produz a luz, né? Como é que a gente sabe disso? Ah, você pega a sua mão e leva ela para um quarto escuro, aí você vê que a mão não produz a luz, né? A menos que algum de vocês, né, tenha alguns poderes extra-psíquicos, né, de produzir a luz. O Marcelo, por exemplo, ele elucida muito bem a careca dele, porque ele usa isso para produzir luz, quando falta a luz lá no Paraná, né? Então, são raros esses casos, né? Então, esta mão, né, ela é iluminada e revelada pela luz. A luz é livre, é uma entidade independente, ela permeia, né, ela pervade, permeia, né, e revela, mas ela é livre, ela não tem nenhuma dependência da mão, né? Então, esta é a primeira lição que nós compreendemos. Embora a luz e a mão estejam intimamente relacionados, qual é o relacionamento? Relacionamento que, quando a gente vê a mão, a gente vê a luz, né? A gente vê a mão, a gente vê a luz. Mas quando a gente vê a luz, a gente vê a mão, necessariamente? Não, né? Por quê? Porque quando a gente vê a luz, a gente vê a luminosidade que é inerente à luz e os objetos, se houverem objetos, que serão refletidos nesta luz. Então, qual é o princípio independente? É a luz. Qual é o princípio dependente? A mão ou qualquer outro objeto. Muito embora eles sejam intimamente relacionados, essa consciência, ela é livre e independente, ok? Então, esse foi o primeiro ponto para nós compreendermos a respeito daquilo que nós somos, ok? Que não é o intelecto, que não é os pensamentos, que não é nossas emoções, que não é o ego, né? As noções as quais, através das quais nós nos definimos, né? Não, é simplesmente um princípio, né, totalmente independente, até mesmo do aspecto mais sutil do complexo corpo-mente, né? Então, nós dissemos que essa entidade separada, chamada consciência, não está limitada pelas limitações da mão ou do corpo, né? A luz não é limitada pelas limitações da mão. A mão tem limitações, né? Ela é limitada pelo espaço, né? Ela é limitada, a gente não vai entrar nesse porque não seria realmente muito relevante pelo tempo, mas a luz que permeia a mão também existe independentemente da mão. Então, nós já vimos isso. A segunda lição é que esta luz não está limitada pelas limitações dos objetos temporais, o corpo, né? Então, o que significa isso? Esta consciência, que é livre e independente do complexo corpo-mente, que vivifica esse complexo corpo-mente, ela existe e ela produz o aham, o sentimento eu sou, eu existo, no complexo corpo-mente, né? Ela produz isso, mas ela não está limitada, né, pela periferia ou pelo contorno do corpo físico, né? As pessoas às vezes veem algumas passagens dos nossos textos que diz que esta consciência ela penetra, né? Ela penetra e vivifica o complexo corpo-mente. Então, assim, opa, a minha consciência aqui, ó, está, né, entrou dentro de mim, agora eu estou vivo, eu estou, né? Então, essa consciência existe dentro de mim. Não, né? Um outro princípio upanishádico muito simples e claro é que esta consciência ela é totalmente pervasiva, ela pervade tudo, ela pervade além dos universos, porque a natureza dela é um sem um segundo. Aquilo que é um sem um segundo é aquilo que é a única realidade e é o que nós chamamos de a unidade ou a não dualidade. Então, sendo a unidade, sendo o substrato de todos os universos que existe além do espaço-tempo, né? Então, este princípio chamado a consciência, né,
ela não é limitada pelo corpo físico, né? Aí a pessoa vai dizer, não é limitada pelo corpo físico, mas de repente essa consciência é limitada pela minha aura, né? O meu corpo esotérico, como queiramos dizer, né? Então, não, essa consciência, ela é o substrato de todos os universos e ela se expande antes e além de todos os universos. Então, ela não é limitada pelas limitações daquilo que ela vivifica, né? Aquilo que ela concede existência, ela não é limitada por essas configurações de Maya e Shuara. Você entende, Silvânia? Silvânia? Todo mundo no mesmo barco? Irene também entende? Ok, então essa é a segunda. Qual é a terceira lição que nós compreendemos do Tattva-bodha? São ensinamentos vedânticos. Eles aparecem em alguns Upanishads também. É que a consciência é livre e independente, é um princípio que não é produto ou parte ou propriedade daquilo que se manifesta dentro do seu âmbito, né? E que ela se expande além de todas as configurações que ocorrem dentro do seu âmbito, mas ainda assim tem um terceiro ponto que é muito importante, é que esta consciência, sendo o mais sutil do sutil, o mais invisível do visível, né, ela permanece sempre, até mesmo na ausência do universo, na ausência de objetos que ocorrem dentro de si. Mas quando existe ausência, ou na ausência do universo, na ausência da mão, na ausência do complexo corpo-mente, esta consciência, ela existe igualmente, né? Ela existe igualmente. Então, a terceira lição é que ela existe além das manifestações ou configurações, né? Mas na ausência ela se torna invisível. Então, o que significa isso para a gente? Significa que isso que nós somos é o mais sutil, o mais invisível dos invisíveis, e que existe sempre, mas na ausência de um objeto, o qual ela permeia, né? Ela pervada e vivifica, ela não é verificável, ela não é visível, né? Então, nós temos o exemplo da corrente elétrica. A corrente elétrica, ela está, né? Ela está presente no circuito, né? Na instalação elétrica de uma casa, mas a gente nunca sabe realmente se ela está presente ou não, a menos que a gente acenda a luz, ou a gente ligue o ventilador. Então, quando nós temos, né, um instrumento que seja uma luz, ou um ventilador, ou ar-condicionado, ou o refrigerador que faz barulho, né, a geladeira, então a gente sabe, não existe a eletricidade, né? Antes não existia, por quê? Porque estava faltando luz. Então, agora a luz voltou, e como eu sei, agora esta eletricidade, ela se tornou visível. Esse princípio se tornou visível. Por quê? Porque a geladeira voltou a funcionar, ou a luz que estava queimada foi substituída com uma luz com filamento correto. Então, na ausência de objetos, na ausência desses instrumentos através do qual a consciência se manifesta, essa consciência, ela continua existindo, mas de modo invisível, ok? Exatamente como a luz que revela os objetos, e ela permanece visível somente na medida que ela reflete nos objetos, e ela permanece invisível na ausência dos objetos, mas ela é sempre presente, tá? Então, o que isso é importante para a gente compreender, né? É que, na ausência de um aparato refletor, esta consciência, ela não é manifesta, ela é imanifesta, né? Porque as pessoas, elas tendem a dizer assim, então o barato é isso, você precisa de um instrumento, você precisa de um meio refletor. E se eu perder o meu corpo, a minha mente, meu corpo-mente, né? Então esta consciência,
ela perde este meio refletor, né? Então, o indivíduo está individualizando a consciência e está imaginando que a consciência é única para cada complexo corpo-mente, e aí a gente estaria dando um passo para trás e assumindo o conceito errôneo, equivocado, a consciência é parte, o produto do complexo corpo-mente. Não é assim, Luciana? A gente estaria assumindo uma conclusão equivocada, ao passo que ela não é um produto, uma qualidade de nenhum complexo corpo-mente, ela é una, não dual, né? E na ausência de um meio refletor aqui, um meio refletor aqui, ela permanece, né, em seu esplendor, manifestando todos os universos através de todos os seres inertes e os seres sencientes. Então, é importante nós compreendermos o quanto grande é esta natureza nossa, de modo que a gente não fique apegado a uma lâmpada velha, né? Se nós temos uma lâmpada velha em casa, uma geladeira velha, né? Uma geladeira barulhenta, né? E a gente, não, eu sou apegado, se eu, né, jogar fora esta geladeira, de repente, todo o meu sistema elétrico vai colapsar, porque depois de 40 anos, eu penso que a eletricidade é parte ou produto desta minha geladeira velha. Você entende, Sidene? Ok. Então, esses são os 3 pontos, né, que o Swami Paramarthananda gosta de apresentar muito claramente, insistentemente, de modo que a gente possa compreender, né, que a consciência é aquilo mais sutil dos sutis, mais invisível do invisível, né, mas ainda assim ela se manifesta de modo visível, do mesmo modo que a luz manifesta os objetos densos, né, mas a luz é livre e independente. Então, quando a gente vê uma mão, a gente vê a luz e a mão, né? Quando a gente vê um ser vivo, um cachorro, um gato, a gente vê o quê? O corpo daquele animal, mais a consciência que está permeando, pervadindo e vivificando todos os seres vivos. Okay? Na ausência do corpo do gato, na ausência do corpo da galinha, hoje morreu uma galinha minha, na ausência daquela galinha, a consciência já não é mais verificável através daquele meio refletor. Ela reflete antes, através dos meios refletores, na ausência de um meio refletor, ela não é verificável, né? E aí, o que acontece com a consciência? Oh, não, meu Deus, a consciência aqui, toda ela estava sendo originada por essa galinha, agora perder todas as outras galinhas, porque a consciência era um subproduto daquela galinha que faleceu. Não, a consciência, ela é una, não dual, toda pervasiva. Né? Então, esta é a terceira lição. Né? E aí, então, a gente pode avançar. A consciência está sempre presente na forma visível e na forma invisível. Né? Esta consciência, também conhecida como ser Atma. O corpo é conhecido como Anatma, né? Nós somos uma mistura de Atma e Anatma. Nós somos uma mistura de quê? De espírito e matéria/energia, né? Nós somos a mistura da consciência e o corpo físico, o corpo sutil e o corpo causal. Então, nós somos uma mistura de espírito e matéria/energia. Como nós sabemos que tudo somente é energia, seja ela mais sutilizada ou mais grossificada, de modo que ela apareça, né, de modo tangível à nossa percepção sensorial. Então, quando eu vejo você, ou quando você me vê, você está experimentando a consciência mais o meu corpo, né? Todos nós somos o quê? Nós somos uma mistura de Atma mais Anatma. Então, essa expressão Anatma, não ser, né, é uma expressão importante que a gente compreenda bem, porque é o modo da gente distinguir aquilo que é real daquilo que é simplesmente uma sobreposição
de nome e forma é simplesmente, né, isolar a parte que é essencial de alguma coisa, como o ser, e a parte que é não essencial ou secundária, ou aparente, ou dependente da essência, como o não ser, né? Nós sabemos que, no fim das contas, tudo isso precisa ser resolvido e será resolvido no final de nossas conclusões, né? O Upanishad, tudo é resolvido no ser. Mas nós temos que compreender que, neste processo, o ser está tão misturado e confundido com o não ser, que nós precisamos de chamar um de ser, um de sati, uma de realidade, e de outro de mitya, ou não ser, ou simplesmente sobreposição de nome e forma, né? Então, o ser seria o quê? O ser seria a argila, né? E o não ser seria o quê? Os objetos configurados a partir da argila. Um copo de argila depende da argila. Então, o copo é o não ser da argila, e a argila é o ser do copo, a essência do copo é a argila. O formato e o nome copo é simplesmente uma sobreposição, né, criada por nós e em combinação com Maya e Shwara, né, é uma sobreposição, né, de um nome e uma forma naquilo que é o ser do corpo de argila, que é argila. E por que nós precisamos de novo observar essas analogias? Porque nós queremos compreender aquele aspecto da nossa experiência humana que é livre e independente do nome e sua forma, tá? Então, nós temos uma configuração, essa configuração é muito frequentemente, né, colocada em termos de um nome e uma forma, sobreposta em sua essência, né? A essência é ouro, os ornamentos de ouro são diversos, são infinitos, né? Então, o que nós somos, né? Nós somos energia? Não. Nós somos o quê? Nós somos consciência, e sobre essa consciência, energia densa e energia sutil é sobreposta, e nós nos encontramos, né, misturados e confusos com os nossos complexos corpo-mente. Então, nós estamos discriminando a essência livre e independente. Por quê? Todos nós só nos sentimos realmente bem, satisfeitos e realizados e resolvidos quando nós não nos sentimos dependentes e presos a algum outro fator, né? Então, se eu assumo que eu sou o corpo físico, imediatamente eu me sinto limitado por diversos fatores, né? O espaço, o tempo entre eles, né? As minhas capacidades, os meus níveis energéticos. Então, existe uma gama imensa de limitações. Por quê? Porque eu me identifiquei com o anátema, com o nome e a forma, né? Que é sujeito a diversas limitações e que é totalmente dependente de diversos outros fatores. Quando a gente se coloca muito bem identificado com aquilo que é o mais dependente neste processo de Drigdrisha, por exemplo, Drigdrisha Viveka, né? O mais dependente é o que? É o vidente, o último vidente, que é o corpo físico, através dos instrumentos sensoriais, ele é como vidente, mas aquele vidente é o vidente mais dependente nesta cadeia de transferência dessa consciência original para essas funções, né, que fazem parte do complexo corpo-mente. Vocês estão seguindo bem? Alguma dúvida? Todos nós somos Atma e Anatma. Aí tem aquelas pessoas que dizem assim, ainda bem. Por quê? Porque o meu Anatma, né? Eu adoro o não ser, né? Eu adoro o corpo, né? Então, agora eu estou satisfeito porque as escrituras estão dizendo que todos nós somos Atma mais Anatma, né? Aí, imediatamente, a Luciana me manda uma notícia, uma mensagem querendo saber qual é a percentagem de Atma e qual é a percentagem de Anatma, né?
Aí, para deixá-la tranquila, eu digo é 50-50. 50% de um, 50% do outro. Né? Mas não é assim. A Luciana, ela sabe que não é assim, porque ela é uma estudante já bem avançada. Né? Então, nós estamos nos referindo aqui a duas ordens de realidade. Uma é absoluta, uma é real, e a outra é somente uma sobreposição, né, das energias, uma sobreposição dos 5 elementos, né, que constituem todos os nomes, cores e formas que nós encontramos no universo, né? Então, quando eu digo que eu sou uma mistura de Atma mais Anatma, eu me refiro a quê? A minha natureza secundária, ok? Aqui o Swami Paramahansa está se referindo ao Jiva em sua natureza aparente. Eu, em minha natureza aparente, eu sou o quê? Uma mistura de Atma mais Anatma, né? Isso como o quê? Como Jiva Atma, né? Que eu dependo deste corpo, eu dependo deste meio refletor para aparecer como uma entidade social chamado o Jiva Atma, né? Uma entidade viva, senciente, né? Com a capacidade de experimentar. Né? Então, nós nos referimos ao Anatma e nós dizemos que eu, né, como complexo corpo-mente, eu sou uma mistura de Atma mais Anatma, né? E o quanto seja a proporção de Atma e Anatma, né, na expressão individual de um indivíduo, né, depende de quê? Depende do nível de identificação que ele tenha com Anatma e o nível de identificação que ele tenha com o Atma, né? Então, se o indivíduo ele é mais identificado com Anatma do que com Atma, porque o indivíduo ainda se sente muito mais identificado com a matéria, com o corpo, né, com a mente, né? Então, o que significa? Significa que eu, na minha realidade, eu devo ser o quê? 80% Anatma e 10, 20%, talvez eu já tenha assumido e aceitado e reivindicado a minha natureza em Atma. Então, pode dizer, não, para mim é 8, 20%, e para o indivíduo que assumiu completamente a sua natureza absoluta, primária, né, em Atma, no ser, aí essa pessoa pode dizer, não, a proporção aqui é simplesmente 80, 20, por quê? Porque eu ainda preciso transacionar neste mundo, portanto, aqui e ali eu ajo, né, eu tenho que agir, falar, fazer coisas, né, exatamente a partir da minha identidade secundária. A gente não consegue interagir no mundo sem essa identidade secundária, sem o complexo corpo-mente, o tanto quanto seja necessária essa interação, mais e mais o indivíduo pode dizer, não, eu exercito a minha natureza Anatma todo dia, porque eu passo a maior parte do tempo interagindo com outras pessoas, e elas jamais entenderiam, né, a minha natureza Atma, né? Então, eu simplesmente me comporto como Anatma. Mas dentro do indivíduo, né, não, a minha natureza real é Anatma, a minha convicção de conhecimento é 100%, né? Mas eu deixo transparecer 50-50, né? 60-40, dependendo das minhas ações. Tá? Ficou claro tudo isso? Então, a próxima lição, né, deste Tattva Bodha, que é um manual de Vedanta, ele diz que o sadhana espiritual, todas as práticas espirituais, consistem somente, né, em transferir, né, em mudar, né, em transferir a nossa identificação do Atma, do Anatma denso e visível e perecível, né? O Anatma, que é o corpo, né? Ele é denso, ele é visível, ele é perecível, exatamente como uma lâmpada, né? Que ainda funciona depois de 20 anos, né? Então, o nosso trabalho espiritual é que gradualmente, né? Depois de termos passado por diversos estágios,
é transferir ou mudar a nossa identidade da lâmpada para o filamento, do filamento para a corrente elétrica. Então, nós queremos mudar a nossa identidade do corpo físico para o corpo sutil e do corpo sutil para a consciência. Tudo que nós fazemos ou fizemos no mundo espiritual é sempre nos conduzindo a este estágio final, que é essa transferência de identificação da matéria para o espírito, do anatma para a atma, ok? Não existe nada além disso, nada que possa realmente liberar o indivíduo, nem mesmo todos os poderes psíquicos, os poderes místicos, né? Nada disso pode resolver realmente o problema do indivíduo. Ok, tem uma outra passagem interessante aqui que vale a pena abordar um pouco. Primeiro, o Atma, né? O Atma é imperecível e invisível. O Anatma, ele é visível, a gente gosta disso porque a gente vê, né? E a gente experimenta, a gente toca, a gente cheira, o mundo a gente cheira. Nós temos 5 canais através dos quais nós obtemos contato com este mundo visível, né? E nós nos apegamos a essas experiências, né? Mas nós sabemos que tudo aquilo que é percebível e experienciável é imperecível, né? Como assim? Não, eu quero realmente desfrutar, mas eu quero ver algum objeto de experiência que não seja perecível, né? Que permaneça para sempre, né? Não, tudo que existe no mundo, ele é sujeito à temporalidade, né? Quando a gente é identificado com a Anatma, a gente está identificado com o corpo nosso, que é extremamente limitado, ele é muito visível, ele é muito experienciável, ele é o veículo através do qual eu experimento o mundo também, mas ainda assim ele é temporal, ele é perecível, ele é sujeito à mortalidade. Isso é a coisa que pega mais do que tudo na experiência do jiva humano. Os outros jivas, eles nunca pensam na mortalidade. O jiva humano, ele sofre a noção da mortalidade, né? Ao ponto tal que, na medida que ele desenvolve muita capacidade tecnológica, né? Ciência, inteligência artificial, o primeiro pensamento que vem na cabeça dos caras é transcender a mortalidade, né? Isso é comum, isso é compreensível e parece ter ocorrido diversas vezes, até mesmo no nosso planeta, civilizações passadas. Então, quando nós dizemos que eu sou o meu corpo, qual é a consequência, né? A consequência é que eu tenho que aceitar este corpo físico lindo, maravilhoso, que nem envelhece, né? Porque eu olho para ele tanto que eu não noto as mudanças, né? E eu joguei fora todas as fotografias do passado, né? Então, esse corpo lindo, maravilhoso, né? Eu estou identificado com ele, né? Quando eu assumo que eu sou esse corpo, infelizmente, eu tenho que assumir a temporalidade que é inerente ao corpo, né? Eu tenho que assumir a mortalidade do corpo. Esse é um questionamento muito bacana, né? Porque quando a gente não consegue abrir mão dessa identidade com o corpo, pelo menos nós temos que desenvolver a maturidade que nos permita aceitar a mortalidade do corpo. Vocês compreendem esse ponto? Já que a gente não consegue transcender esta identificação equivocada, né? Em vez de identificarmos com a essência, a gente se identifica com a matéria. Se a gente não consegue fazer essa transferência, pelo menos nós precisamos de compreender as leis que regem este universo e aceitar que tudo aquilo que nasce, cresce, envelhece e morre. Então, isso é sinônimo de maturidade, né? Então, uma pessoa
madura é uma pessoa que aceita aquilo que não pode ser modificado, né? Aquilo que é parte das leis, da natureza das coisas. A natureza é aquilo que não pode ser modificado. Então, aquilo que não pode ser modificado é a mortalidade. Se eu assumo o meu corpo físico, se eu estabeleço a minha identidade no corpo físico, eu preciso, pelo menos, desenvolver a coragem e a maturidade e aceitar a mortalidade deste instrumento chamado o complexo corpo-mente. Tá? Isso é simples observação das leis de Ushuaia, né? Mas quase ninguém está pronto para aceitar a mortalidade do corpo físico. As pessoas, não, eu não quero abrir mão da minha identidade no corpo físico, mas, ao mesmo tempo, eu não quero aceitar a mortalidade. Eu ouvi dizer que existe um modo de viver eternamente, né? Então, existem diversas histórias, anedotas. O Swami Paramarthananda, ele conta sobre uma pessoa lá na Índia, né, que esse é uma noção, um conceito, né, que já há muito tempo, né, que se fala disso, se falava disso em diversas passagens de textos védicos, né, de que existe um elixir que produz a imortalidade, né? Então, de vez em quando vem à tona isso, vira moda de novo, o elixir da imortalidade, etc, etc. Então, todo mundo começa a comprar. Nos dias de hoje, a internet, né, possibilita que as pessoas fiquem enviando isso, né, de todas as partes do mundo, né, para quem quer que queira comprar esse famoso elixir, né? Mas o que ocorre? Quem é a pessoa que inventou esse elixir da mortalidade? É uma pessoa que viveu milhares de anos atrás e que já não vive mais, né? Ele morreu depois de 60, 70, 80 anos. Ele deveria ter sido o primeiro beneficiado. Ele deveria estar vivendo hoje provando que existe realmente um elixir eficaz que produz a imortalidade, né? Então, essa infantilidade humana é uma coisa cheia de contradição, né? Eu quero ser o corpo, mas eu não quero aceitar a mortalidade do corpo. Aí, quando a pessoa aceita, né? Ela diz assim, meu pai fala muito isso, meu pai vai fazer 93, né? E ele é pegadíssimo ao corpo e à vida. Ele diz, não, agora eu estou pronto. Está pronto nada. Ele todo dia ali medindo tudo, pressão, isso e aquilo, né? Mas ele diz assim, não, para mim tudo bem de morrer, mas eu quero passar dos 100. Primeira coisa, eu tenho que passar dos 100 primeiro, né? Quando chegar no 100, ele vai dizer 120, naturalmente, né? Tem pessoas que, não, eu aceito a mortalidade, mas pelo menos depois de 200 anos. 150, aí tudo bem. Aí eu vou estar de saco cheio. Aí eu não quero mais a vida, eu quero descanso, né? Então, tem aqui. Aí tem aquelas outras pessoas que dizem assim, não, eu aceito a mortalidade, mas eu quero morrer dormindo. Já ouviu essa? Né? Eu quero morrer dormindo. Por quê? Porque eu não aceito a mortalidade. Então, não vem com esse papo furado de que eu aceito a mortalidade, mas eu quero morrer dormindo. Você quer morrer dormindo porque você não quer confrontar a sua morte. Não é assim? Então, existem todas essas noções, né? Ou eu quero morrer, mas não quero sofrer. Né? Eu quero morrer, eu estou numa boa de morrer, mas não quero dar trabalho. Eu tenho uma amiga minha de São Paulo que diz essa bobagem o tempo todo para mim. Eu só não quero dar trabalho, nada. Né? É tudo baboseira, entendeu? Tudo baboseira. As pessoas estão ali identificadas com o corpo, né? E ainda assim não aceitando a mortalidade do corpo, né? Se eu mudar a minha identidade do corpo para a consciência, o que acontece com o meu corpo? Né? Então, não acontece nada, ele permanece ali. Mas aí, se eu mudei de identidade, agora o que eu faço com esse corpo? Eu mudei de identidade, mas mudar de identidade, ou transferir a sua identidade, não significa abandonar o corpo, porque isso não cabe a você, né, Alexandre? Cabe a Ushuaia ao momento de você abandonar aquela lâmpada velha, né? Então, o que a gente faz com o corpo? A gente não faz nada, a gente continua cuidando do corpo, esperando que o nosso Parabhadakama se esgote, cuidando dele, levando ele para o médico de vez em quando, na medida que ele vai ficando mais velho e fragilizado,
né? Sem obsessão, né? Você simplesmente estabeleceu a sua identidade na consciência, no espírito, e você deixa, por conta de Ishvara, sabendo que você, como Jiva, né? Você é co-criador dessa experiência humana, né? Então, você sustenta esse corpo sem obsessão, né? Totalmente identificado na sua real essência, ainda assim, sem negligenciar ou sem ser negativo a respeito da sua natureza secundária, inferior, visível e perecível. Então, esta natureza secundária, inferior, visível e perecível, ela vai seguir o seu curso e você observa ela do mesmo modo que você observa o mundo, né? Esta é a atitude do Yanni. Não significa simplesmente torturar o corpo ou simplesmente negligenciá-lo, mas simplesmente observá-lo objetivamente, sabendo que é um instrumento através do qual você experimenta o mundo, né? Até que o seu parábada seja esgotado. Então, qual é a maior vantagem de fazer essa transferência de identidade da mortalidade para a imortalidade, né? A vantagem não é que o seu corpo se tornará imortal, né? Mas que você estará bem estabelecido naquela sua natureza que é livre das limitações temporais e espaciais impostas por Mithya, né? Por Lord Ishvara. Então, eu tenho que abandonar esta ideia de que eu sou mortal para o eu imortal. Mas o corpo jamais será imortal, isso é uma missão impossível. Existem tantas escolas, círculos esotéricos vendendo essa imagem, ver eternamente. A Atma não precisa se tornar imortal, porque essa é uma outra passagem bacana, né? Então, assim, não, eu quero tornar o corpo imortal, né? Então, o corpo, ele é perecível e ele é mortal, né? Então, tornar o corpo imortal é impossível, né? É impossível, porque são duas ordens distintas, né? Uma é a realidade, o Atma, Satya, e o outro é Mithya, todas as configurações que ocorrem dentro do âmbito de Satya. Então, tornar o corpo imortal é impossível. Então, a gente precisa compreender que não é uma questão de tornar o Atma imortal, né? Por quê? A gente tanto não pode converter o Anatma em imortal, como também a gente não pode converter o Atma, o ser, em imortal. Por quê? Porque Atma, o ser, né, é de natureza além, né, da mortalidade e imortalidade, né? A gente pode dizer que a Atma é, por natureza, imortal, mas, tecnicamente falando, o mais correto, aquilo que eu sou é além de todos os pares da dualidade. Então, eu sou além da mortalidade, eu sou além da imortalidade, a natureza do ser é aquilo que existe sem início e sem fim. Significa o quê? Algo que existe sem início significa que não é dentro do âmbito espaço-tempo projetado, né, por Maya e Ishvara, né? Então, Atma, que é a minha real natureza, a minha essência, é imortal, digamos assim, ou ele é sem início, ou ele é além da eternidade, né? E é o que eu sou. Portanto, eu não posso tornar o meu Atma imortal ou eterno, porque a minha natureza é simplesmente, né, a eternidade, ou além da eternidade, né? Então, o nosso processo de crescimento espiritual nos conduz a este momento de transferir a identificação do aspecto mortal da minha experiência humana para o aspecto imortal da minha experiência humana. Eu continuo experimentando o mundo, mas sem aquela convicção equivocada de que eu sou mortal. Por quê? Porque eu sou 80% e 20% Atma, né?
Então, esses conceitos precisam ser bem claros, né? Sem dar margem à confusão, né? Para que isso ocorra, as Escrituras nos dão diversos métodos de fazer essa discriminação. A gente discrimina fundamentalmente o sujeito dos objetos, né? O Atma, né? dos objetos de experiência deste Atma, né? Através do complexo corpo-mente. E entre eles, o método mais potente é o Drigdrisha, né? O Drigdrisha Becker, que nós estudamos recentemente, ele simplesmente estabelece, né, os veículos através do qual o vidente absoluto experiencia a dualidade, o mundo, né? E ele vai desfazendo essas confusões com os videntes relativos ou secundários, de modo que a gente seja estabelecido na consciência existência como consciência existência. Por quê? Porque eu não posso ser a luz que ilumina e, ao mesmo tempo, o objeto iluminado, né? Eu jamais posso ser o sujeito o vidente absoluto e, ao mesmo tempo, aquilo que é iluminado e revelado por mim, ou até mesmo os videntes intermediários, ou os instrumentos, né, através dos quais eu experimento o mundo físico material. Então, eu não posso ser o vidente, eu não posso ser o conhecedor e o conhecido, eu não posso ser eu, né, e o meu corpo físico, eu e o mundo, jamais me misturo com aquilo que eu percebo, experimento e conheço, ok? Eu estou, como se diz, como é que é aquela palavra para produzir destilando, né? Destilando, eu acho que talvez seja uma palavra, né? Eu estou refinando, destilando o ser, a essência, o Atma, do Anatma. Então, o Anatma é tudo e qualquer coisa que eu possa conhecer, experimentar, ver, testemunhar. Eu jamais posso me confundir com aquilo que eu conheço, que eu experimento, né? Eu jamais posso me confundir com aquilo que é limitado, aquilo que é temporal, mortal, né? Então, eu jamais quero realmente estabelecer minha identidade naquilo que eu vejo, naquilo que eu conheço. E este é o princípio, a sadhana mais direta, é o Drigdrisha, né? Estabelecer o sujeito absoluto e jamais fazer confusão com aquilo que você percebe. Você não pode ser o percebedor e o percebido, né? Se você se identifica com o percebido, você se identifica com aquilo que é limitado e perecível e temporal, porque em Mitya tudo é sujeito à limitação e temporalidade. Então, nós temos aquela analogia dos olhos. Os olhos veem o mundo, né? E ele está vendo o mundo, está vendo o mundo, está vendo o mundo, mas ele não consegue ver a si mesmo, né? Do mesmo modo, a consciência vê o mundo, né? Vê o mundo, mas ela é visível no mundo, ela é invisível, né? Então, quando a gente projeta a consciência naquilo que foi visto, imediatamente nós estamos misturando o sujeito absoluto com o objeto, que é aquilo que foi visto, né? Qualquer que seja o objeto que eu esteja experimentando, eu não posso ser o objeto por definição clara. Eu não posso ser o sujeito e o objeto, né? Qualquer coisa que eu experimente, eu não sou aquilo. Nós experimentamos as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas noções e conceitos, né? As nossas histórias, o nosso corpo físico, as nossas energias, tudo aquilo que nós experimentamos não pode ser o que nós somos, por definição lógica, clara, né? Que o sujeito, o testemunha, o observador, jamais pode ser o observado. Os olhos veem tudo, eles jamais podem ser vistos naquilo que é visto através dele, né? Tudo o que eu estou experimentando é um objeto de experiência e eu sou o sujeito.
O que os olhos veem não são os seus próprios olhos. Os olhos não podem ver o mundo e ver a si mesmos. Tá? Se o olho projeta que ele está contido no mundo, aí ele fica confuso, né? Ele começa a perceber onde é que eu estou em tudo isso, né? Então, nós temos diversas analogias, por exemplo, a câmera fotográfica, ela nunca aparece numa fotografia, mas ainda assim, nós sabemos que não existe fotografia sem uma câmera fotográfica, né? Então, nós estamos fazendo esta discriminação entre o vidente e o visto, né? O sujeito é sempre diferente do objeto. O vidente é sempre diferente do visto. Ok, se você usar este método do Drigdrisha, você, né, estará sempre, né, fazendo esta sadhana de discriminação entre a sua essência, a sua real natureza livre e independente, né, da temporalidade, da mortalidade, da perecibilidade, se podemos dizer, né? E você permanece estabelecido. Aqui o Swami diz que o corpo também é um objeto que ocorre dentro da sua consciência, né? Você experimenta o corpo quando? É o corpo físico, no estado de vigília. No estado de vigília, nós experimentamos o corpo físico, né? E quando a gente sonha, a gente experimenta o corpo sutil. Quando a gente vai e entra num sono profundo, nós experimentamos através do corpo causal. A gente não experimenta o corpo causal realmente, porque não existe uma experiência realmente consciente, mas existe um instrumento de experiência chamado o corpo causal, que nos permite experimentar a ausência de dualidade. Ok? Então, é por isso que não existe preocupação alguma, não existe raga, nem dvesha, não existe desejos e aversões, e não existe prazeres e dores, né? Kama e krodha. Na verdade, todo mundo é uma pessoa liberada no sono, né? Todos nós somos liberadíssimos durante o sono, é por isso que nós apreciamos tanto o sono. O único problema é que o estado torna, e com ele, né, nós, de novo, estamos sujeitos aos nossos gostos e desgostos, nossos desejos e medos, né? Tudo aquilo que existe no nosso complexo corpo-mente. O corpo e suas propriedades vêm e vão. O mundo e suas propriedades vêm e vão. Eu experimento todos eles, portanto, eu não posso ser nenhum desses três corpos através dos quais eu experimento esses três estados, esses três mundos, né? Eu não sou nenhum deles. Então, quem sou eu? Eu sou o princípio, consciência, existência, né? Em outras palavras, o experimentador absoluto, que experimenta, através dos instrumentos de experiência, digamos assim, os três corpos, respectivamente, experimentando os três estados, os três mundos, ok? Tudo bem até aí? Então, o Krishna está falando sobre este ser, este Atma, né? Ele jamais é o objeto, ele sempre é o sujeito absoluto, né? Ele é sempre o experimentador, jamais o experimentado. Ele é como uma câmera fotográfica, ela é sempre presente, sem jamais aparecer na foto, né? É como os olhos que jamais podem ser vistos, mas através dos quais tudo é visto, né? Você não precisa de nenhuma epifania, você não precisa de nenhuma prova lógica, objetiva da existência da câmera, né? Porque, por inferência, você compreende que a câmera estava presente de modo a eu haver esta fotografia. A presença da fotografia implica a presença da câmera, a presença do mundo implica a presença
os olhos, que não podem ser vistos, e a presença do universo como um todo implica a presença da minha existência, a consciência, sem o qual esta experiência em dualidade é simplesmente impossível, né? Satya e Mitya. A terceira característica, né, é a característica nirvikara. Né? Então, nós temos essa questão da luz, voltando para a analogia da luz e da mão. Né? Então, qualquer objeto que seja revelado, iluminado e revelado pela luz, ele é sujeito a mudança, ele desfruta de uma existência dependente, né, da luz, e ainda por cima, ele é perecível, e ainda por cima, essa perecibilidade, ela implica um fluxo constante de modificação. Né? Então, uma terceira característica que é revelada pelos Upanishads é a característica nirvikara, que é a imutabilidade. O ser é imutável, tudo o resto se modifica de momento a momento, o ser é aquilo que jamais é não presente e que jamais é mutável, ele permanece sempre imutável, livre e independente daquilo que ele ilumina. O que ele ilumina é sujeito a mudança constante, em fato, a mitya é também definido, né, dependendo do contexto, como aquilo que é em constante modificação, né, que aparece agora de um modo e no momento seguinte aparece de um modo diferente. Né? Então, nós somos, por natureza, nirvikara, aquilo que jamais se modifica. Né? Então, esta natureza do Atma é eterna, é imutável e é sempre presente, né? Enquanto que tudo aquilo está mudando, tudo aquilo que é iluminado e revelado pela luz da consciência e existência. A luz não se move, os objetos se movem dentro do âmbito da luz, do mesmo modo, a consciência é também a karta. Quando a gente vê um movimento na luz, a gente pensa que a luz está se movendo? Não. Muito facilmente a gente compreende que a luz não está se movendo, mas a minha mão está se movendo. Né? Então, do mesmo modo, a gente, saindo desta analogia, né, a gente compreende que essa consciência ela é a karta, né? Além dela ser jamais não presente, além dela jamais se modificar, ela também é a karta. Ela não se move porque ela é o pano de fundo, ela é o substrato, tudo dinamicamente se move dentro dela devido às energias do poderoso Maya, mas ela permanece a karta, ela jamais se move, ok? Ela não faz nada. Onde é que eu estou? Ela é imutável. A quarta característica que Krishna se refere neste verso 12, o verso 12 ele começa a apresentar o ser como aquilo que sempre esteve presente, né? No passado e no futuro, né? E que só é possível devido à natureza toda pervasiva, né, desta luz, desta consciência, desse espaço, né, pervade tudo, ele é jamais não presente, essa consciência pervade tudo, né, e ela existe, né, ela existe até mesmo, né, além desse universo, porque ela é o substrato, é o pano de fundo no qual os universos são superimpostos. Então, essa característica toda pervasiva, aqui está tudo penetrante, significa aquele que é sempre presente em tudo. Né? Então, essa ideia de todo penetrante, todo pervasivo, né, é para nos dar esta construção intelectual, visual, da nossa natureza, que existe em tudo, até mesmo nas estruturas subatômicas das nossas células, ok? Então, existe em tudo, o espaço existe em tudo, nós existimos, né, dentro do espaço, nós pervadimos todos os espaços,
nós pervadimos todos os universos, e esta é a natureza toda penetrante, ou toda pervasiva, que significa livre de limitações espaciais. Nós existimos em tudo, como a luz, né, que ilumina e revela aquilo tudo que a gente sabe, né, e aquilo que a gente não sabe, né? Então, a Krishna repetidamente irá enfatizar a natureza deste Atma como a carta, aquele que não faz nada, né? E aquele que é a Bhokta, aquele que não experimenta nada. Então, esta parte do Abhokta é uma parte também que pega um pouco para a maioria das pessoas, né? Porque aceitar que esta consciência é a carta, mas é um princípio, testemunha, é o sujeito consciente que observa tudo sem fazer nada, né? É um conceito que a gente aceita relativamente bem. Não, eu sou a testemunha, né? Eu sou a testemunha equânime, a testemunha absoluta, ok? Mas as escrituras dos Upanishads dizem que nós somos não somente a carta, a gente é um princípio testemunha, mas nós somos um princípio consciência testemunha não experiencial. How about that? Né? Não experiencial. Por quê? Porque a natureza desse Atma é enfatizada de novo e de novo, entendeu? É a carta, aquele que não faz nada, e aquele que é a Bhokta, que não experiencia nada. Né? Aí algumas pessoas, então para que isso? Então para que autoconhecimento? Se depois eu vou ser a consciência que não faz nada, mas eu pensava que pelo menos eu estaria ali experienciando tudo. Não, a consciência ela não existe como um meio de experiência, ela experiencia, sim, através dos seus instrumentos de experiência, que são os complexos corpo-mente. Mas a nossa natureza é aquilo que não faz nada, né? Aquilo que é o substrato de tudo e aquilo que não experimenta nada. E algumas pessoas permanecem um pouco frustradas e dizem, mas eu estou fazendo tudo isso porque eu quero experimentar uma Ananda transcendental o tempo todo. Né? Não é essa a confusão? Eu cansei das experiências do mundo, mas eu quero essas experiências místicas, eu quero essas experiências transcendentais, né? Então, eu quero ser o Brahman, de modo que eu viva eternamente nesse êxtase, né? Nesta bliss, nesta Ananda, né? Não, aquilo que nós somos não é uma entidade experiencial, ok? É uma consciência, é o sujeito, consciência, que é mais ou menos como um princípio testemunha que permite a nós conhecermos, né, as coisas, o mundo, os fenômenos, mas é um princípio que não é uma entidade experiencial, é uma entidade não experiencial que se torna experiencial quando ela reflete no complexo corpo humano dos Jiva Atmas. Tá? Então, reconhecer a nossa real natureza é conhecer a nossa natureza como aquilo que não faz nada e não experimenta nada, né? Mas, ainda assim, nós queremos reconhecer e reivindicar esta natureza, sabendo que as nossas experiências do mundo, elas se tornarão mais agradáveis, uma vez nós reconheçamos a nossa real identidade, né, livre da ação e livre do desfruto, que não cancela a nossa entidade secundária como a entidade experiencial, que refina a entidade experiencial de tal modo que ela se torna carta melhor e um bhokta melhor, ok? Ela vai agir melhor e ela vai experimentar ou receber os estímulos do mundo de um modo muito mais equânime e sábio, tá? Então, não é que o indivíduo, com auto-reconhecimento, ele vira um zumbi que não experimenta mais nada. Existem pessoas que fazem confusão
no tempo de Osho Rajneesh, tinham diversos imitadores de Osho, que até recentemente, eu acho que tinha um cara que ainda tinha sobrevivido com aquele mesmo conceito equivocado, que caminhava mais ou menos como um zumbi, querendo passar a impressão para os observadores de que ele não experimenta nada, que ele não é um bhakta e que ele não faz nada. Ele é um princípio testemunha que vai por aí caminhando mais ou menos como o Osho caminhava, tá? Então, são noções equivocadas. O indivíduo ele permanece, né? A sua natureza é a carta e a bhakta, não faz nada, nem experimenta nada, mas o indivíduo autorrealizado continua fazendo e experimentando os resultados, né? Mas de um modo mais sábio e refinado. Por quê? O autoconhecimento permitiu a ele se estabelecer em sua real identidade primária, absoluta, né? E por isso mesmo, a sua identidade secundária, ela naturalmente, inevitavelmente, ela se torna mais refinada, purificada, de tal modo que ele se torna um karta melhor e um bhakta melhor. Nós estamos compreendendo esses conceitos? Legal. Vamos ver vocês. Porque se alguém estiver frustrado, ou indignado, ou preocupado, vocês precisam, né, colocar essas coisas, né, no grupo para a gente tentar compreender melhor tudo isso, tá? A gente, porque senão a gente cai naquela, então qual é o benefício de tudo isso, entendeu? Se eu não vou ser uma entidade experiencial, né? Não, você continua uma entidade experiencial e se você tiver uma vassana, por mais Ishvara irá conceder um outro nascimento para você continuar experimentando, né? Então, somente aqueles raros indivíduos, eles, de qualquer modo, eles perdem, né? Essas vassanas são dissolvidas ou queimadas neste fogo do autoconhecimento, de tal modo que ele diz assim, Ishvara, por favor, se possível, eu prefiro não, né? Eu não tenho nenhum desejo mais por experiência, né? Então, a analogia do rio, né? Um rio maravilhoso, né? Que se encontra com o oceano, se dissolve no oceano, imediatamente ele tem o desejo por todas as experiências do rio, passando por todas aquelas curvas, aquelas vistas maravilhosas da montanha, ele se dissolve no oceano, imediatamente aquelas imagens maravilhosas lá de cima, ele fala, não, eu quero aquela experiência mais uma vez. Então, se nós tivermos experiências sutis, enrustidas, né? Às vezes a nível subconsciente, Ishvara nos concede os nossos desejos. Ishvara é de uma compaixão total, né? O que a gente quer se manifesta realmente. Se nós queremos mais experiência, né? Se nós temos o autoconhecimento, mas ainda assim queremos um pouco mais de experiência, porque se tornou um vício, né? Uma preferência forte, né? Ishvara diz, já comigo, agora que você fez muito trabalho bom, eu vou te, né, produzir um nascimento mais elevado ainda, para que você possa experimentar até que você se enjoe realmente da dualidade, até que você fique, chega, né? Que nem aquele bebezinho que nasceu no hospital lá em Mumbai, e quando ele nasceu, abriu os olhos e imediatamente ele começou a gritar, oh, não, não de novo, not again, not again. Né? Então, a gente não quer se encontrar numa situação dessa, né? De estar, né, voltando. Então, a gente tem que mandar essas mensagens muito claras, né, para Ishvara, a gente ficar dividido, né? Aí, no final, assim, como é que eu vim parar aqui? Eu não queria. Não, você quis sim, você quis. Os seus desejos te trouxeram para o mundo da dualidade. Ok. Na verdade, o Gita começa com um tópico mais difícil. Por que o Krishna fez isso?
né? Você já notou aqui que a gente está fazendo, criando um contexto do início do Gita e a gente está já mergulhando em águas profundas do Vedanta, né? Por que que o Krishna apresentou os ensinamentos mais profundos, com um tópico mais sutil e mais difícil, né? Então, existem expositores com ideias diferentes, né? Alguns dizem que não, é porque o Arjuna estava altamente qualificado, ele já conhecia os elementos a respeito de karma e dharma, e o Krishna pensou, não, eu vou tentar resolver essa doença, né, de modo definitivo, a doença do samsara, essa confusão, né? Eu vou tentar abordar o problema, né, atacando a causa raiz e dando um remédio, né, absoluto, um remédio que não vai ser um paliativo, mas resolve o problema de vez por todas, né? Então, talvez tenha sido isso, né? Ou talvez seja um modo de dizer, olha, isso aqui é Vedanta, e Vedanta a gente inicia sempre da verdade absoluta, né? E aí, se vocês não tiverem a condição de captar e assimilar essa verdade absoluta, aí a gente trabalha nos níveis inferiores, né? Nos níveis mais densos, né? Que irão preparar, purificar e refinar a mente melhor do que qualquer outra sadhana, ok? Porque não existe purificador maior do que a exposição e a abordagem das ignorâncias, né, que desqualificam a mente para a assimilação do autoconhecimento. Então, a gente está virando do lado avesso as ignorâncias de novo, mesmo a nível do karma dharma, né, de modo que a gente possa trabalhar e refinar as nossas mentes. Então, por que que ele iniciou disso? Outras pessoas diriam, ele iniciou disso de modo que ele pudesse, logo depois, deixar claro, né, que o Vedanta só funciona se o estudante estiver altamente qualificado, né? Vocês notaram já que o Vedanta é a única escola espiritual, né, a única estrutura, né, espiritual que deixa bem claro que o indivíduo, o intelecto, a mente, precisa estar devidamente qualificado. Aí a pessoa, não, eu não acredito, todos nós somos filhos de Deus, se eu estou aqui é porque eu sou qualificado. Essa era a ideia que Osho Rajneesh vendia na época, né? Ele queria obter milhões de devotos e ele dizia isso. Não, para mim não existe esse papo de que vocês não são, né, dignos ou qualificados. Né? A tradição diz que o sannyasi tem que ser pessoa, né, devidamente qualificada. Para mim, não. O fato de que vocês estão vivos e que vocês chegaram até mim significa que vocês são qualificados para a verdade absoluta, mas, naturalmente, esse não era o caso. Ele não era ali para ensinar a verdade absoluta, era ali para ajudar as pessoas a começarem a crescer, né, naquele nível mais, né, pré-escolar, espiritualmente falando. Psicologia, terapia, meditações, né? Então, não, o Vedanta diz, olha, se você quiser realmente entrar no mundo do Vedanta, saiba que o Vedanta funciona e produz o auto-reconhecimento se sua mente estiver devidamente qualificada. Se sua mente não estiver devidamente qualificada, o Vedanta ainda assim funciona. E como ele funciona? Não necessariamente produzindo autoconhecimento, mas produzindo uma purificação e preparação que é a mais eficaz e rápida comparada com as outras, desde que você já esteja qualificado para este processo de qualificação. Não sei se vocês entendem. A maioria das pessoas diz, não, é muito estranho, é muito sutil. Henrique, você está querendo dizer alguma coisa, querido? Ok. Oi, Arlindo, eu tenho uma questão aqui que sempre, digamos, não consegui ainda compreender totalmente. É quando se fala testemunha, que a consciência ela testemunha
não, ela testemunha, né? Sim, Falando sobre o ponto de vista da consciência pura, ou seja, né? Se não existe sujeito, não existe nada, como que ela pode ser testemunha de algo, né? Porque, na minha entendimento, essa consciência, ela sabe que ela é, mas ela não é testemunha, não seria testemunha de alguma da manifestação, né? Porque ela até está além disso, né? Ela é um princípio, né? Não sei, queria ver se você pode clarear um pouco melhor isso, né? sim, é muito simples, Henrique. A sua questão é muito boa, como sempre, né? Como quase sempre. A questão e a nossa compreensão, ela sempre necessita da ajuda de algumas das nossas energias, né? Por exemplo, por que que a consciência ela é tão comumente apresentada como uma luz que ilumina e revela, né? Então, a luz, como nós sabemos, ela irá iluminar e revelar, né? Tá? Então, ela se torna uma luz experiencial na medida que ela reflete no aparato corpo-mente do Jiva-Atma. Aí o Jiva-Atma não somente ilumina e revela o seu meio ambiente através dessa consciência refletida, mas ela a experimenta, né? Então, nós temos um veículo de experiência que é o Jiva-Atma. Tá? Agora, esta consciência original, voltamos então para a analogia da luz. A luz, ela vai revelar tudo aquilo que tiver no seu campo, né? Se existe um objeto obstruindo essa luz, ela bate e revela, né? Ela reflete, revela. Então, essa luz está sempre ali, iluminando e revelando, né? Agora, digamos que não exista o universo, digamos que não exista, né? Digamos que o Sol permanecesse como um único astro, né? O único princípio, o único corpo celestial é o nosso Sol. E não existe nada, né, que possa obstruir esses raios, de tal modo que o Sol ele não ilumine e revele algum outro corpo, ok? Então, qual seria a situação desta luz do Sol? Essa luz do Sol, ela estaria presente ou ausente? Ela está presente e ausente. Ela está presente como antes, ok? Mas ela não é mais visível, porque não existe nada no qual ela possa ir refletir, mas ela está presente. Por que que ela está presente? Porque a natureza da luz é a iluminação. Então, esta luz do Sol, ela em sua natureza é a iluminação e ela é vista na medida que ela reflete nos objetos os quais obstruem, né, os seus raios, né? Então, esta consciência absoluta, né, não é uma entidade experiencial, mas ela é o quê? Ela é Chit. Chit é o princípio consciência-conhecimento. Mas esse princípio consciência-conhecimento, ela somente se torna uma entidade experienciadora quando ela reflete num aparato ou num meio de experiência, um veículo de experiência, que é um ser vivo, né? um jiva. Então, esta consciência original, ela brilha ou ela reflete o corpo sutil dos jivas e ela se torna o agente ou a entidade que experiencia. Na ausência do jiva, o que ocorre com ela? Ela permanece como consciência, existência, privada de seus instrumentos de conhecimento. Mas inerente a ela é o quê? O poder de iluminar, de conhecer, né? De ser consciente, tudo existe inerentemente a esta consciência, que em sua essência absoluta não é uma entidade experiencial. Ela se torna uma entidade experiencial quando ela se reflete no mundo da fenomenalidade. Tá? Então, por que é uma testemunha não experiencial? Porque a natureza desta consciência, Sat-Chit, é além da dualidade experienciador e experienciado. Entendeu? É aquilo que concede a consciência e o conhecimento, a Maya Ishwara,
a projetar esse mundo e refletir nos corpos sutis dos jivas humanos, de tal modo que a consciência humana, aí sim, a consciência dotada da possibilidade de experienciar e conhecer. Então, antes dessa manifestação, existe a consciência, ela tem o potencial de projetar, ela tem o potencial de conhecer, mas para isso ela precisa de Maya e Ishvara projetando tudo isso e criando os agentes experienciadores. Então, do ponto de vista da experiência nossa humana, Henrique, veja bem, todo mundo fala sobre esse princípio testemunha, que é mais ou menos um modo de experimentar o mundo de forma equânima. Equânima significa eu experimento as coisas como um observador. Quando eu medito, quando eu meditava, eu queria ser o observador não envolvido com as experiências, né? Porque quando a gente se envolve, a gente quer o que a gente quer, não quer o que a gente sofre. Então, a ideia de desenvolver uma consciência humana equânime, uma consciência humana que observa como a Aham, sem se envolver com o Idam, com a variedade de objetos, né, que irão, né, perturbar este Aham, esse reflexo do Jiva Atma, né, em sua natureza mais primordial, eu sou, eu existo, né? Então, eu sou, eu existo já é uma entidade experienciadora que, de forma equânime, ela é o mais próximo possível da sua natureza absoluta, que não é uma entidade experienciadora, mas é a consciência. Então, o Nisargadatta Maharaj, ele no seu esforço de tentar explicar isso, ele denominou esta consciência equânima, esta consciência humana equânime, aquela que está experimentando a sua eu sou, eu existo, sem se envolver com os fenômenos que ocorrem, eles chamam aquilo de pura consciência. Mas isso não é realmente a pura consciência, porque o Aham ainda assim é uma experiência. Então, este conhecimento, eu sou, eu existo, não associado aos objetos, aos fenômenos, ele já é por si uma experiência, e é uma experiência de muita bem-aventurança. É o que a gente chama do aspecto experiencial da minha natureza como Brahman, porque produz o quê? Essa sensação de bem-estar, de ananda, de paz, né? De felicidade, né? Então, este é o aspecto experiencial desta consciência refletida de modo mais puro possível. Mas, ainda assim, não é a pura consciência, porque a pura consciência ela não é um agente experienciador, porque a dualidade não existe em Satya. Em nossa real natureza não existe a dualidade ocorre somente quando Mitya, né, aparece, e a consciência, entre aspas, aparece como essa entidade de iluminadores chamados o complexo corpo-mente. Tá? Então, veja se isso esclarece um pouco a sua dúvida e me diga o que mais eu posso dizer para tentar fazê-lo. Minha dúvida, então, é o tema o termo testemunha, que a experiência está claro para mim, né? Agora, o termo testemunha, no meu conceito, na minha ideia, seria testemunha, não necessariamente significa estou testemunhando, não estou experienciando. Embora testemunhar algo já é uma experiência, né? É um pouco sutil isso, né? Talvez, não sei se... Então, o próprio testemunhar já é uma experiência. Então, por isso eu tinha um pouco de dificuldade, né, de entender isso. Talvez, não sei se poderíamos dizer de que a consciência pura, digamos assim, original, ela é autotestemunha, porque se não existe manifestação, ela é uma autotestemunha ou alguma coisa assim, não sei. Então, essa é uma coisa muito sutil isso, né? Porque, repito, esse negócio de testemunhar, em princípio, dá a sensação de que não estou experienciando, mas testemunhar, o ato de testemunhar já é uma certa experiência, né? Eu não sei, fica... Não, esses sim são conceitos muito sutis e filosóficos, porque a gente não sabe, são palavras, entendeu? A ideia de testemunha é importante, por isso eu tentei elucidá-la através daquele estado de meditação profunda, no qual existe um reflexo muito fiel
desta consciência, mas num corpo sutil muito contemplativo, meditativo, satívico, no qual nós temos a experiência de que eu sou, eu existo. Então, aquilo ali é o que existe de mais próximo, né, deste princípio testemunha. E eu coloquei esse exemplo porque todos nós, né, queremos o autoconhecimento de modo que a gente possa desfrutar da nossa experiência humana de modo mais agradável, de modo mais pacificado, né, feliz e etc. Né? Então, uma mente bem resolvida, uma mente muito satívica, ela nos permite, primeiro, o quê? A experiência da minha existência consciente. Né? Então, essa experiência por si é uma experiência muito prazerosa e que ilustra um pouco essa noção de que a consciência é um princípio testemunho, ok? Porque na nossa meditação profunda, né, existe um princípio testemunha, também em Nirvikalpa Samadhi, também em sono profundo, existe um princípio testemunho, entendeu? E esse princípio testemunho, ele reflete essa natureza plena, essa natureza de bem-aventurança. Então, a testemunha é algo que a gente não necessariamente nós estamos prontos para abandonar no início dessa busca, entendeu? A gente quer uma testemunha, uma experiência humana, equânime, pacífica, bem resolvida, de modo que a gente possa ver o mundo através dos instrumentos purificados e claros, com uma determinada atitude. Então, tudo isso é parte deste conceito de seja testemunha. Tudo isso existe no mundo espiritual, da sempre, né? Viva no aqui e agora, né? Esteja sempre presente, seja o princípio testemunha, mas isso é o princípio testemunha experiencial. Então, quando nós chegamos no Vedanta, é dito que aquilo que você é em realidade é esse princípio testemunha. O princípio testemunha nada mais é do que o princípio Chit, que tem esse potencial de conhecer, de iluminar e conhecer, entendeu? É conhecimento, é consciência, eu sou consciente das coisas, eu sou autoconsciente e consciente das coisas. Então, filosoficamente, se diz que Brahman é autoconsciente. Por quê? Se algo é uma fonte ilimitada de conhecimento e consciência, é impossível que esta fonte ilimitada não seja conhecida, autoconhecida. Do mesmo modo que uma fonte ilimitada de luz que ilumina o universo, ela não pode estar no escuro na ausência do universo. Então, na ausência do universo, a luz está ali presente. O que ela está experimentando? O que ela está iluminando e revelando? Ela está iluminando e revelando a sua própria luminosidade. Ela está experimentando a sua luz. Então, é por isso que se diz que essa consciência é a consciência que é concedida aos vivos humanos. Portanto, ela só pode ser a pura consciência, né? Que se reflete, né, de modo muitas vezes extremamente precário em alguns complexos corpo-mente. Né? Então, esse princípio testemunha é a nossa natureza não experiencial, mas isso a gente só ouve dizer quando a gente chega no Vedanta. Por quê? Porque as pessoas elas estão presas com essas noções experienciais e elas não querem abrir mão da sua natureza bhokta, ok? Elas podem até dizer, não, agora eu quero abrir mão da minha natureza karta, eu quero me tornar uma pessoa meio preguiçosa, eu quero estar meditando no aham o tempo todo, mas eu quero experimentar este reflexo da minha natureza numa mente meditativa. Por quê? Porque eu estou agora amarrado neste Sattva-guna, né? Que eu sou amarrado, preso nessa experiência extremamente agradável, que é a minha consciência refletida numa mente extremamente satívica, produzindo esta testemunha equânime, experiencial, que experiencia este reflexo de sua real natureza. Tá? Então, é um nível experiencial, ficar preso naquilo que Nisargadatta Maharaj chamava de pura consciência é um equívoco que me fez confusão. Eu passei
uma ou duas décadas confuso sobre isso, entendeu? Ele chamava este reflexo, esta consciência, esse princípio consciente, né, experiencial, testemunha experiencial puro, ele chamava isso de pura consciência, e a pura consciência, Satit, ele chamava de absoluto, né? Então, naturalmente, criou muita confusão, até que eu encontrei o Vedanta, e essas confusões foram gradualmente resolvidas, tá? Então, eu não sei, se você quiser, trabalhe um pouco mais sobre isso, e semana que vem a gente pode explorar um pouco mais esse tema. Vocês seguiram todas essas lógicas mais sutis? Vocês seguiram? Ou foi muito sutil para alguns de vocês? Não, né? Às vezes eu esqueço que o Vedanta Brasil, né, possui... A gente trata de temas, em geral, bem sutis e bem profundos, né? A Celiane, que caiu de paraquedas no Vedanta Brasil, mas não caiu por acaso, né? Caiu já com as suas, né, qualificações já bem desenvolvidas. Ok. Por que o Gita inicia com um tópico mais difícil, né? Então, nós já vimos isso, existem algumas hipóteses, algumas especulações. Então, o Krishna está apresentando a necessidade das qualificações, né? E ele está querendo, né, também deixar isso claro para todos nós, que se não fosse o fato de Krishna não ser devidamente qualificado, né, nós não teríamos o Bhagavad Gita como nós o temos hoje, né? Imagina se o Krishna tivesse compreendido os primeiros versos, né, do 11, verso 11 ao 25, se o Krishna tivesse compreendido e tivesse, né, feito o seu dever, e tido, né, o exército de Duryodhana, aí, naturalmente, o Bhagavad Gita terminaria no Yani Yoga e basta, né? E a gente sabe que essa fase, né, essa fase mais sutil, esse estágio mais sutil dos ensinamentos, em geral, eles beneficiam raros indivíduos, né? Porque raros são os indivíduos prontos para essas declarações finais dos Upanishads, né? Ok. Então, Arjuna, se você compreendesse tudo isso, você não ficaria aí chorando antecipadamente a morte dos seus queridos, né? Então, este tudo é parte desse argumento vedântico, filosófico, Upanishad, e quando ouvirmos esse argumento, ficaremos perturbados de ser um argumento muito conveniente. Peraí. Isso é um outro ponto que o Swami Paramarthananda está colocando, muito importante também, né? Que esses conhecimentos upanishádicos, essas declarações upanishádicas, não podem servir de pretexto para nós fazermos atos adármicos, dizendo assim, não importa, eu vou roubar, eu vou matar, né? Eu vou violar, porque tudo isso é mithya, e a única realidade é satya. Então, esta realidade é tão boa quanto inexistente, né? Então, eu posso fazer o que eu quiser, porque nada vai ser morto, nada vai ser roubado, né? Porque tudo é somente a consciência plena, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses grupos que apresentam esses conhecimentos, né? Eles são rotulados como os caminhos diretos, né? Porque pode ser um pretexto, né? Um pretexto de pular por cima de mídia, pular por cima dos ângulos éticos, kármicos, morais, né? E dizer assim, não, tudo é somente satya, e em mithya, qualquer coisa que possa ser feito é tão bom quanto irreal. Não é isso, né? Então, a gente não pode fazer isso. Em geral, matar é um princípio, né? Um princípio da ser evitado, né? O princípio da não violência, ele existe,
ele precisa ser evitado, mas existem exceções, porque nada em Mítio possui um valor realmente absoluto. Então, um juiz, eu morei anos nos Estados Unidos, em diversos estados eles têm uma pena da morte, né? Imagina um juiz, né, fazendo o seu trabalho, né? Ele tem que passar por, às vezes, meses e muitos anos até chegar a uma punição, né? E o juiz, se ele estivesse emocionalmente, sentimentalmente envolvido com aquela punição. Não, ele precisa simplesmente de fazer o seu swadharma, né? Ok. Então, neste verso 12, o Krishna, ele apresenta o Atma eterno, né, que existia no passado, no presente e no futuro. E no Tattva Bodha, isso aqui eu acho que é o Krishna fazendo um recap, uma summary de novo. A primeira abordagem do Gita, como nós vimos, foi filosófica. Nós estamos educando as nossas percepções, a nossa mente para ver a essência das coisas, né? Então, quando eu olho para o Marcelo, eu não vejo o corpo do Marcelo, eu estou me treinando a ver o Marcelo como a consciência, né, eterna, a consciência imortal, né, atemporal, né? Então, do mesmo modo, quando eu olho para o Sidem e para todos vocês, a gente está fazendo, né, um processo, a gente está passando por um processo de reeducação espiritual, de modo que a gente veja as coisas em sua essência absoluta, né? Quando a gente vê um objeto de argila, a gente vê o objeto, a gente compreende que esse objeto possui um valor utilitário, mas ainda assim a gente compreende que a real natureza dos objetos de argila é somente argila, né? E que o nome, a forma e a utilidade é uma sobreposição, né, que ocorre sobre as configurações de Maya e Shwara, né? Por quê? Porque se eu vejo aquilo por aquilo que ela é em sua essência, né, aí mesmo que o meu copo de barro quebre, eu sei que o barro permaneceu intacto, né? E se eu quiser, eu posso bater, virar um pozinho de argila e depois fazer o copo de novo, por exemplo, né? Caso isso seja realmente possível, né? Treinar a mente para compreender a essência de tudo, né, como Atma, é o objetivo final dos Upanishads. Somente Atma, em realidade, está lá. E o Atma não nasceu e não morre, né? E como não existe nascimento e não existe morte, né, não há dúvida alguma de alguém destruir ou de alguém ser destruído. Portanto, Arjuna, você precisa lutar esta guerra, você precisa matar o exército de Duryodhana, né? Então, de novo, né, ele diz, você precisa compreender que, fundamentalmente, nada nasceu e nada vai morrer, mas, acima de tudo, você precisa compreender o que é Dharma e o que é Adharma. Né? Eu já tentei mover você, né, através da compreensão da ética, compreensão de Dharma e Adharma, e você ainda assim passou diversos capítulos discutindo comigo, dizendo que era adármico lutar esta guerra. Então, agora eu vou tentar uma estratégia 2, que é explicar para você a natureza, né, a carta e a bhakta do ser, aquela natureza além do nascimento e da morte, né? Então, eu estou explicando para você que ninguém vai desaparecer, né? As pessoas vão voltar, mas ainda assim você precisa lutar esta guerra para proteger o Dharma, o campo dármico, sem o qual esta ordem se torna absolutamente irrelevante, porque esta é uma ordem na qual o Jiva Atma pode processar as suas vasanas, os seus karmas. E se a condição do campo for destruída pelo Adharma, aí a condição do campo é tal que as pessoas já não possuem
um meio ambiente mental, emocional para fazer esse processo, né, de elevação espiritual, né? Então, essa é a abordagem vedântica, né? De você levar a pessoa da superfície, né? De ver as ondas do oceano, né? E compreender que tudo é somente o oceano, e no nível mais profundo, tudo é somente a água, né? E a água jamais é modificada em nenhuma circunstância. Treinar a mente para entender, né, que não existem indivíduos realmente, só existe a consciência e a existência, o ser. Somente o ser está presente. E ele nunca nasceu e nunca irá morrer. Portanto, não existe a questão de matar ou morrer. Então, esta é a discussão mais sutil, mais filosófica, mais upanishádica, que também não deu resultado, né? Porque a gente vai ver a partir do verso 25, que o Krishna vai dizer para você, ok, eu ensinei a você o Yana, né, as escrituras do Yana, os ensinamentos do Yana, e você não compreendeu. Agora espere, porque eu vou te ensinar as escrituras do Karma Yoga. Né? Ele primeiro apresentou o Yana Yoga, ele fala, ok, eu te ensinei o Yana Yoga, agora espere, porque eu vou te ensinar o Karma, Dharma e Yoga. Né? Isso vai ocorrer, né, depois do verso 25. A gente tem ainda um pouco de Upanishads nestes diálogos que nós veremos amanhã. Ok, então a gente para por aqui, porque o Krishna ele sabe que é indispensável, é absolutamente, né, inevitável que a Arjuna deva cumprir o seu dever para o bem de todo o campo dharmico, né? E ele vai continuar apresentando os Upanishads. Então, fazendo uma marca aqui, e a gente, amanhã, no mesmo horário, vocês estão tão quietos, ninguém fala mais nessas classes, né, no final de semana. Por que será, hein? Mesmo eu provocando vocês, porque é todo mundo em samadhi. Oi, Arlindo, Oi? eu fiquei refletindo sobre essa nossa conversa aí. Talvez pensei o seguinte: esse princípio da palavra testemunha, né? Digamos assim, poderíamos dizer de que seria a consciência é uma testemunha de sua consciência existência, uma autotestemunha. Ou seja, ela é autoconsciente, certo? Se ela é autoconsciente, ou ela é consciente de sua própria consciência, de sua própria existência, né? Ela é uma testemunha dela mesma, digamos, uma autotestemunha. Não sei Sim, se isso, digamos, faz sentido, né? Nesse sim, sentido, em termos de princípio, testemunha seria eu estar testemunhando de que ela existe e é consciente. Não sei sim. se isso faz sentido. Mas total, a consciência, ela experiencia si, ela é autoconsciente. Então, na ausência de um mundo o qual ela possa ser consciente do mundo, ela é consciente de sua própria consciência e existência. Exatamente esse é o ponto. Mas a experiência ela fica caracterizada realmente em dualidade, onde existe o conhecedor e o conhecido, né? Então, a ideia de que você possa ser consciente de si, né, do ponto de vista experiencial, né, e somente de si, é simplesmente impossível, né? Porque essa experiência de pura sattva, ainda assim, é uma experiência de um objeto que é o reflexo da consciência pura num aparato refletor extremamente sutilizado. Tá? É exatamente isso. Muito legal. Om Purnamada Purnamidam
Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado, Lore. Obrigado a todos vocês.